Oi pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu queria gravar esse vídeo para vocês porque eu acabei de assistir uma palestra do Mark Sandenberg. Para quem não sabe, o Sandenberg um papa, né, dentro da análise do comportamento, é um nome de grande peso, de grande relevância dentro da área do comportamento verbal. É dele um dos protocolos mais usados para fazer avaliação de crianças com atraso de linguagem, principalmente de linguagem, né, o VibMap, que é esse protocolo aqui, que eu imagino que vocês que estejam aí na análise de comportamento, todo mundo já conhece, é um protocolo já padrão para a gente avaliar crianças. E ele falava nessa palestra justamente sobre avaliação, né, sobre assessment, e aí ele fala, claro, do VibMap. E quando eu estudava o protocolo dele, quando eu comecei a estudar comprando o protocolo e depois eu comecei a fazer umas aulas particulares com pessoas que dominavam muito mais do que eu. E uma pergunta que eu sempre ficava na dúvida era com relação, porque ele sempre colocava muito explícito no texto dele que ele não era muito a favor de comunicação alternativa por troca de figura. E que a leitura que eu fazia é que ele se mostrava sempre mais a favor da comunicação por sinais, né? A gente falando aí de comunicação alternativa ou aumentativa. E eu nunca entendia por quê. E eu falava assim, gente, mas por sinais é muito mais difícil, não vai ser todo mundo que vai entender. Não entendo isso. Ele, inclusive, num outro livro dele, que não tá aqui perto de mim, se tivesse eu mostrava para vocês, ele faz um capítulo somente sobre isso, discorrendo sobre, é um livro que chama Teaching Language for Children with... Ai, esqueci o nome agora, mas enfim, eu posso colocar na descrição do vídeo, sem problemas. Mas ele fala os prós e os contras da comunicação alternativa por troca de figuras e a comunicação alternativa por sinais. E nessa palestra ficou muito claro o porquê que ele faz essa ponderação. E eu queria compartilhar com vocês um pouco disso. Porque se fala muito de comunicação alternativa ou aumentativa, tá? Porque a gente trabalha com crianças, por exemplo, do espectro autista, ou com apraxia de fala, por exemplo, que tem um atraso de linguagem, né? O que acontece? A gente precisa ter uma forma para essa criança se comunicar, né? Sem se comunicar é que essa criança não pode ficar. E aí chega a hora que a gente tem que realmente decidir. Nós vamos colocar um tipo de comunicação alternativa. Sim. Qual a gente vai usar? Nós vamos usar troca de figuras. Aí, gente, dentro de troca de figuras nós temos o PECS, né? O PECS é um método, PECS é sistema de comunicação por troca de figuras, e aí é um método. Mas eu posso fazer comunicação por troca de figuras sem usar PECS método, eu posso usar algo de acordo com a necessidade da criança, enfim. Tem gente que usa, não segue o método PECS e dá super certo. A gente tem que ver o que funciona para aquela criança. Então, não tem regra certa. Claro que existem estudos que amparam que o PECS, nós temos aí, o PECS é incontestável, mas a gente precisa ser claro que a gente não precisa seguir o método. A gente pode usar a comunicação por figura sem usar PECS método. O que eu quero que vocês entendam é que PECS é um método, e para eu falar que eu uso PECS, eu tenho que seguir o método exatamente como ele é, senão eu não tô usando PECS. Tá? Esse é um ponto que eu queria deixar claro nesse vídeo. O outro ponto é o seguinte, linguagem de sinais, muito pouco usado aqui no Brasil. Eu
assim, honestamente, eu nunca vi ninguém que usasse para autista a linguagem de sinais. Por que o Sandberg defende tanto? Por quê? Porque ele acredita, e é verdade, ele assim, eu realmente eu fiquei convencida, eu fiquei até com vontade de aprender sobre linguagem de sinais, porque depois dessa palestra eu comecei a enxergar o quanto a linguagem de sinais eu consigo um benefício, eu consigo fazer da mesma forma como se a criança estivesse falando. Então eu consigo ter os operantes verbais, que os operantes verbais são esses, tato, mando, eu consigo, e outros, né? E eu consigo ter esses operantes verbais na linguagem de sinais, como eu tenho na falada. E o que acontece? Um dos grandes problemas que ele vê na linguagem de sinais, o Sandberg, é que, por exemplo, eu não conseguiria fazer essa criança emitir um tato. Ou seja, o que é tato? Nomear. Então, eu não conseguiria fazer com que essa criança visse isso aqui e falasse caneta. Por quê? Porque se ela ver isso aqui e for lá na pasta dela e pegar uma imagem da caneta, ela vai estar fazendo um pareamento. Então, ela vai estar fazendo uma outra coisa que é matching to sample, certo? Então, ela não vai estar emitindo um tato. Não, ele não vê formas, né, de se emitir um tato. Aí, claro que o pessoal do PECS pode vir e pode falar que eles podem ter o argumento dele, mas enfim, o cara é um grande nome dentro da análise de comportamento, né? E aí ele realmente não é possível que eu consiga fazer essa criança emitir um tato somente usando troca de figuras. Esse sempre foi um ponto que eu questionei em todos os cursos, em tudo. Ninguém nunca me conseguiu me responder com essa clareza tão grande quanto depois que eu assisti essa palestra do Sandberg. Realmente não é possível fazer um tato usando PECS. Então, eu posso ser uma criança muito boa de pareamento, que provavelmente vai ser uma criança que vai ter uma facilidade muito grande para usar PECS, né, ou qualquer sistema aí de troca de comunicação alternativa ou aumentativa por troca de figuras, mas essa criança não vai fazer um tato, então ela não vai nomear. E aí a gente sabe o quanto a gente precisa ensinar essa criança a fazer mandos, a fazer pedidos e a tatear, fazer tatos, nomear, para eu poder seguir ali na minha curva do déficit de linguagem que essa criança está. Então, eu preciso ensinar essa criança que não tem um repertório de linguagem, que ela está atrasada. Então, eu preciso ensinar essa criança. E eu preciso fazer essa criança ter tato, né? É um dos grandes. Se eu tô trabalhando com uma criança pequena, eu tô falando de intervenção precoce, eu não vou abrir mão dessa criança fazer um tato. Então, talvez a comunicação alternativa por troca de figuras não seja o caminho melhor, pensando aí a médio prazo. Se eu for pensar a curto prazo, vai ser muito mais fácil, claro, usar a troca de figuras, porque geralmente é mais fácil para a equipe, né? Como eu disse, as pessoas não sabem linguagem de sinais, né? Mas a linguagem de sinais, pelo que eu vi da palestra do Sandberg, é sempre pensando assim, que seria uma coisa transitória, que seria uma coisa para eu conseguir fazer essa criança vir realmente a tatear falando, né? Eu começaria ali com a linguagem de sinais, mas o meu objetivo é sempre speech, é sempre a fala, né? Então, assim, eu realmente foi uma quebra assim de paradigma para mim, e eu queria compartilhar com vocês isso para que a gente pudesse discutir e de repente quebrar esse mito da linguagem de sinais, porque quem sabe realmente como a linguagem de sinais talvez. Gente, eu não tô afirmando nada, isso aqui é apenas um vídeo pra gente discutir, pra eu compartilhar um conhecimento que eu adquiri e seguir no meu propósito de disseminar a aba e disseminar tudo aquilo que eu consigo estudar.
para o maior número de pessoas possíveis, mas quem sabe esse não seria um caminho mais natural de fazer com que essa criança consiga atingir um repertório de linguagem, consiga superar o atraso, né, que ela vá ali caminhando, porque eu preciso com que essa criança tenha esses operantes verbais, e os primeiros é mando e tato. Então, eu realmente fiquei muito pensativa e quero estudar mais sobre isso e queria compartilhar com vocês. E outra coisa que o Sandberg traz nessa palestra, é uma palestra de 4 horas, de quase 5 horas, na verdade, que é o seguinte, use sempre o que a criança tem de melhor para ensinar novos repertórios. Então, se essa criança tem uma imitação bacana, use isso como facilitador para ensinar outros repertórios que essa criança não tem. Se essa criança tem um ecoico bacana, se ela repete o que você fala, use isso como facilitador para ensinar novos repertórios que essa criança tem mais baixo. Então, é muito importante que a gente... Por isso que a avaliação é muito importante. Eu não posso pegar uma criança e fazer um plano para essa criança sem eu fazer uma avaliação, gente. A avaliação é o que guia o meu processo. Então, por isso que eu queria compartilhar muito com vocês, que vocês, pais, professores, terapeutas, tenham isso em mente. Não peguem uma criança e não façam a avaliação. Por favor, façam a avaliação. Porque senão vocês vão estar jogando no escuro. E ora vocês podem acertar, ora vocês podem errar. Então eu queria muito deixar essa mensagem da importância da avaliação, de se repensar sobre comunicação alternativa ou aumentativa por troca de figuras, de olhar com mais carinho essa questão da linguagem de sinais, que eu acho que é uma coisa que a gente pode tá deixando passar aqui no Brasil. Então, isso é uma coisa que eu queria muito compartilhar com vocês. E a gente vai voltar a falar sobre isso ainda em outros vídeos, mas essa era a mensagem inicial que eu queria passar para vocês nesse vídeo, essas reflexões. E eu ainda vou gravar outros vídeos sobre o VibMap, porque existe muita dúvida sobre o VibMap, as pessoas não entendem ainda sobre o VibMap. Então, tem gente que diz que entende e não entende. Então, eu acho muito importante que a gente converse, porque, gente... A informação é a arma para libertação. Você, quando sabe, você quando tem o conhecimento, é libertador. É totalmente libertador. Então, essa é a mensagem que eu queria passar hoje para vocês. Um grande beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.